Graça e paz de Jesus. Bem-vindo, bem-vinda a você que está entrando agora na transmissão do culto da Igreja Batista do Vale do Carangola, em Petrópolis. Para nós é uma alegria muito grande poder ter a sua audiência também, a sua participação, juntamente conosco nesse momento em que vamos meditar, refletir na Palavra de Deus. Então quero convidar você, convidar aqui a igreja que está presente, para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo de número 27, versículo 4. Eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta. Depois da leitura. Versículos 4 e 5. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Pois no dia das adversidades, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Te agradecemos, Deus, porque estamos na casa do Senhor e podemos louvar o Teu nome, Te exaltar, Te engrandecer, adorar o Senhor, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tem realizado na vida, ó Deus, de cada um de nós. E isso é muito bom, Deus, poder vir à Tua casa, ó Deus, celebrar com os nossos irmãos e irmãs na presença do Senhor, Deus, aqui neste lugar. E gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, agora, quando refletiremos na Tua Palavra, para que ela possa trazer vida, Senhor, aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, fala conosco de uma forma especial, poderosa, para que nós possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Ouve, a Deus, a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? O salmista, ele nesses versículos que nós lemos, o que me chama a atenção é no versículo de número 4, quando ele diz ao Senhor, que uma coisa pedi ao Senhor. E aqui me remete a pensar, a refletir, a pensar sobre a oração, a pensar sobre a necessidade e o privilégio, principalmente o privilégio que nós temos de podermos conversar com o Senhor, de podermos nos relacionar com o Senhor, buscar a sua face, buscar a sua presença, ter comunhão com o Senhor. Diferentemente do salmista, a nós, nos nossos dias, e desde a morte de Jesus, o nosso Senhor, quando Ele se entrega naquela cruz em sacrifício em nosso lugar, quando Ele dá a sua vida, derrama o seu sangue naquela cruz para nos libertar da escravidão do pecado, pagando o preço pelo nosso pecado, desde então, a Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado de alto a baixo. E agora, nas palavras lá do autor de Hebreus, nós podemos entrar na presença do Senhor por um novo e vivo caminho que foi aberto, que foi feito pelo sangue do Senhor.
Nós não precisamos vir à igreja para a gente ter comunhão com o Senhor. Nós podemos ter comunhão com o Senhor em qualquer lugar aonde nós estivermos. O salmista ainda vive aquela realidade que o lugar da presença do Senhor era só lá no templo, era só no tabernáculo. Mas nós podemos ter comunhão com o Senhor, falar com Ele, entrar na sua presença, experimentarmos tudo isso que o salmista diz aqui a nós, no lugar aonde nós estivermos. Seja no quarto, como Jesus ensina, que devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e ali em secreto, o Pai que nos vê em secreto, ouvirá e vai ver as nossas vidas, os nossos corações. A gente pode orar aqui na igreja como nós oramos, a gente pode ir ao monte, e orar no monte. Tem muitas pessoas que têm esse hábito, essa prática, mas o Senhor, Ele hoje está junto àquele e àquela que tem um coração aberto e sensível à voz e à presença do Senhor. Jesus, quando ele se encontra com a mulher samaritana, a mulher samaritana pergunta para ele, Jesus está lá em Samaria, e os samaritanos, eles, desde que Israel se separou de Judá e de Jerusalém, quando dividiram os reinos, desde aquele momento eles resolveram estabelecer lá um lugar de adoração para eles, para não mais precisar ir ao templo em Jerusalém, porque eles estavam brigados. E a mulher samaritana, depois de muitos anos dessa história, dessa separação e dessa divisão, ela pergunta, para o Senhor: é aqui no Monte Gerizim que a gente deve orar ou é lá em Jerusalém? E o que Jesus diz para ela? Mulher, eis que vem os dias em que não mais em Jerusalém ou aqui, mas o Senhor, Ele está procurando adoradores, verdadeiros adoradores, adoradores que fazem o quê? Que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não importa o lugar, não importa mais a nossa localização geográfica, não importa se estamos no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos ou no Egito, não importa o lugar do globo terrestre que a gente esteja, não importa se nós estamos na nossa casa, não importa se nós estamos dentro de uma condução, não importa se estamos ali no trabalho, mas nós podemos buscar a presença do Senhor todos os dias. E o salmista, ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele, o salmista, está dizendo que ele pede, mas ele, muito mais do que pedir, ele está buscando isso. Algumas versões vai dizer: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que é esse sentido de procurar, de esquadrinhar, de procurar com intensidade, com verdade, de procurar intensamente, dar atenção para isso. Ele não apenas pede, mas ele vai em busca daquilo que ele está pedindo ao Senhor. E nós, como nós precisamos ter esse coração, como nós precisamos ter essa busca pela presença do Senhor, como nós precisamos ter essa busca, de estarmos diante do Senhor.
O salmista queria, né, para ele a coisa mais preciosa e mais valiosa era estar naquele lugar que era o único lugar aonde a presença do Senhor habitava. Era ali no templo. Por isso que as pessoas tinham que ir ao templo. Por isso que elas tinham que ir lá fazer o sacrifício delas. Porque era só ali naquele lugar que a presença de Deus se manifestava. E se manifestava não diretamente à pessoa, mas era através da mediação do sacerdote. Precisava de um homem, de um mediador, para fazer essa intercessão, para que a pessoa pudesse ter esse encontro com Deus. E eu quero repetir isso, porque é para a gente guardar isso no nosso coração e valorizar isso, que nós, eu e você, cada uma de nós, podemos entrar na presença do Senhor, buscar a face do Senhor em qualquer lugar que nós estivermos. Muitas vezes a gente pede, né? Ah, Senhor, eu quero ver a Tua glória. Cantamos isso, né? Cantamos, ficamos aqui cantando, repetindo essas palavras, né? Nos cultos. As pessoas cantam, né? Que querem ver a manifestação de Deus, o poder de Deus. Mas não adianta só cantar. Não adianta só falar. Nós precisamos ter a mesma atitude do salmista, né? Que é buscar, que é procurar isso. E não é procurar em um momento de aperto, não é procurar só na hora da dificuldade, não é procurar só quando as contas não fecham, não é só procurar quando o casamento não vai bem, não é só procurar quando os filhos estão dando problema, não é só procurar quando o desemprego surge, mas é buscar isso continuamente, para que nós possamos experimentar com clareza essa experiência que o salmista desejava, que é o que? Viver e contemplar a bondade do Senhor todos os dias da minha vida, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. Ele precisava ir ao templo. Ele precisava estar ali naquele lugar, porque em outro lugar ele não conseguiria isso. Mas nós temos o privilégio de podermos falar com o Senhor todos os dias, a qualquer momento, a qualquer instante. Devemos viver essa experiência de uma maneira ordinária nas nossas vidas, né? De uma forma que isso possa se tornar natural, ordinária no sentido de fazer parte da nossa vida, fazer com que isso seja uma realidade diária no nosso meio, na vida de cada um de nós, vivermos todos os dias na presença do Senhor. É um privilégio, né, para aqueles que podem servir ao Senhor no ministério de tempo integral, seja como missionário, como pastor, e podem ficar, né, envolvidos com as coisas do Senhor, na casa do Senhor, todos os dias. Mas isso aqui não diz respeito a ministros e ministras ordenados e ordenadas. Isso aqui não diz respeito a pessoas que têm uma função religiosa. Isso aqui é a realidade para todos os adoradores e adoradoras do Senhor. Não há mais privilégio, não há mais uma casta, né?
um pessoal que é mais valorizado do que os outros e que pode fazer isso. Não existe mais a coisa de ser lá da tribo de Levi, de ser da família sacerdotal. Não precisa mais ser descendente de Abraão, do povo eleito. Agora, através de Jesus, qualquer homem, qualquer mulher, de qualquer nacionalidade, de qualquer lugar desse mundo, pode se achegar a Deus através de Jesus. Pode entrar na presença de Deus pelos méritos de Jesus, o nosso Senhor. Podemos buscar a face de Deus através de Jesus Cristo. Devemos fazer isso. Devemos viver essa experiência diariamente. Porque o salmista, ele tinha duas certezas: que era maravilhoso poder contemplar a bondade do Senhor todos os dias da vida dele e buscar a orientação para a vida, buscar a direção, buscar o discernimento, a orientação para cada passo da sua história, da sua vida, confiar inteiramente na bondade de Deus para obter dele a melhor orientação, obter dele a melhor direção para o nosso caminhar diário, não apenas nas grandes decisões ou quando os problemas vierem, mas nas pequenas coisas do dia a dia também. Porque se a gente, a Bíblia diz, se a gente não é fiel no pouco, sobre o muito a gente não vai ser colocado. Se você não é fiel a Deus no pequeno relacionamento com Ele na vida diária, você não vai conseguir experimentar as grandes manifestações de Deus na sua vida. Você talvez vai ficar vivendo de movimentos, vai ficar vivendo da experiência dos outros, dos testemunhos dos outros. Mas Deus deseja que cada um e cada um de nós possa ter as suas próprias experiências para que possa dar os seus próprios testemunhos. E essa intimidade do salmista com o Senhor, ela fica clara desde lá os primeiros versículos. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Irmãos, quem pode falar assim? É só quem tem experiências com Deus. É só quem experimentou a bondade de Deus. É só quem experimentou o cuidado de Deus na vida. O salmista está dizendo que na adversidade ele confia no Senhor. Ele diz que no dia mau ele não teme, ele confia. Por que ele não teme e confia? Por saber quem é o Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele é o meu forte refúgio. Mas isso vem de uma experiência que o salmista tinha com o Senhor, intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. E como nós precisamos buscar ter intimidade com o Senhor, minhas irmãs e meus irmãos. Como nós precisamos. Os dias são maus, os dias são difíceis. Todos os dias
dias, né, coisas difíceis acontecem. Hoje eu comentei, né, de um amigo, um conhecido, né, que se tornou um amigo lá na nossa viagem missionária, pastor, estava bem, tranquilo, saúde, feliz de estar viajando. Antes de ir para o Chile com a gente, ele tinha viajado, indo numa outra viagem missionária lá na Amazônia, no barco missionário. Uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, ele não é mais pastor de igreja, agora ele está como membro de uma grande igreja no Rio, mas até pouco tempo ele pastoreava. Mas é alguém que tem uma boa condição social, né, funcionário aposentado de uma empresa estatal aqui no nosso país. Uma pessoa com um coração generoso que abençoou muitos missionários que estão lá no Chile, lá, nossos missionários. Tem um casal de voluntários lá, missionários voluntários, que são missionários que não recebem nada da junta para estar lá, mas que investem o que têm e vivem do cuidado e da dependência de Deus para que os seus mantenedores enviem os recursos para eles. E como esse homem, esse pastor abençoou a vida daqueles irmãos, esse casal lá. Lá no Chile tem livre comércio, então tem muita roupa importada, roupas caras, boas, que aqui no Brasil é muito caro. E lá consegue-se comprar por um preço muito mais em conta. E ele comprou lá casaco, tênis, para abençoar os missionários que estão lá. País frio, eles precisavam de casacos, de tênis bons para trabalhar. E de repente esse homem volta para casa e alguns meses depois, nós voltamos em maio, agora em julho, ele descobre um câncer na coluna. De repente, o dia mau ele chega para todos nós. Quando a gente menos espera, acontecem coisas que nos tiram do eixo, do prumo. E é isso que o salmista está dizendo, que ele vai buscar a direção e a orientação do Senhor, porque no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre um rochedo. Não é que a gente não vai passar pelo dia mau, a adversidade vai chegar, o texto está dizendo. A adversidade chega para todos nós, porque a gente vive num mundo caído, marcado pela doença e pelo pecado. É só na glória que a gente não vai mais viver essas situações. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades, por adversidades, tendo que confiar plenamente no Senhor, no seu poder, na sua graça bendita e maravilhosa. E muitas vezes nós esperamos o dia mau chegar para ir procurar o Senhor. O salmista não. Ele se antecipa. Ele diz: pois no dia da adversidade ele me guardará. Ele sabia que o problema viria. Ele sabia que os problemas acontecem. Nós sabemos que isso acontece e que isso é verdade. Mas muitas vezes a gente vive como se nunca fosse acontecer. E deixamos de valorizar essa experiência diária de nos relacionarmos com o Senhor.
de buscarmos a sua presença, de buscarmos a sua face, de buscarmos a sua orientação, para quando o dia mau chegar, quando a adversidade vier bater a nossa porta, nós estarmos prontos, preparados, capacitados e capacitadas pelo Senhor, para que Ele possa nos proteger ali na sua presença, na sua habitação. E somos nós que levantamos um trono de louvor, de adoração e de glória ao Senhor. Somos nós que levantamos um altar de adoração ao Senhor com as nossas vidas, com as nossas orações, com o louvor que proferimos e cantamos, com o louvor que sai dos nossos lábios, em melodias ou em palavras. E nós precisamos nos lembrar disso, minhas irmãs e meus irmãos. Não podemos esquecer isso. Ele lá no verso 7, ele vai dizer assim: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim, responde-me. E aí ele vai falar assim: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. O salmista está dizendo, que o coração dele era um coração que estava ensinado, estava treinado. Ele diz: o meu coração diz a teu respeito, busca a minha face, busca a face do Senhor. E ele diz: a tua face, Senhor, eu buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Esse salmo, ele é belíssimo, ele é maravilhoso. O Salmo 23, volta aí 2 páginas na sua Bíblia. O Salmo do Bom Pastor, Diz lá: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do teu nome. E aí depois vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar no vale de trevas e de morte. Ou seja, o salmista, ele era alguém que tinha consciência da vida, da realidade da vida. E a gente muitas vezes se deixa levar por um discurso de que você entrou pelas portas de uma igreja, disse que é crente em Jesus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e aí vai ser só vitória, só glória. Esse não é um discurso verdadeiro, não é isso que a palavra de Deus ensina. E nós temos o privilégio de podermos nos relacionar com Deus, que não mente. Não mente a nosso respeito, a nossa realidade. Falta às pessoas essa busca, esse desejo de conhecer profundamente o Senhor e conhecer a sua palavra, para não se deixar ser enganado ou enganada. E aí ele vai dizer: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar.
preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice o quê? Esses versículos aqui, eles são muito ricos, sabe? São muito ricos porque ungir a cabeça com óleo e o cálice transbordar, o rei Davi está usando duas imagens do mundo dos pastores, né? E também da hospitalidade do Oriente Antigo. Unges a minha cabeça com óleo na época de Davi tinha 3 sentidos: cuidado e cura, unção e honra e acolhimento. E é esse último que eu quero destacar, né? Quando um convidado chegava numa casa, o dono da casa ungia a cabeça dele com óleo perfumado. Esse era o sinal de que você é bem-vindo, você é honrado aqui. Davi está dizendo para nós que Deus nos recebe como convidados especiais na presença dele. Deus deseja que eu e você possamos ir à sua presença, buscar a sua face. E ao buscarmos a face do Senhor, seremos tratados por Ele com honras. Apesar de sermos servos, sermos pecadores, mas o Senhor é aquele que deseja nos receber com toda a honra na sua presença. E ainda faz isso, né, à vista dos outros, né? Davi está dizendo: preparas um banquete perante mim na presença dos meus inimigos. E aí vai dizer, né, que unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice transbordante também tem são três realidades, né? Provisão abundante. E olha só que interessante, naquela cultura, quando o anfitrião, a pessoa que estava recebendo alguém em casa, enchia o copo do convidado até transbordar, significava, né, era um sinal de generosidade total. Eu não vou te dar só o suficiente, eu vou te dar em excesso. Deus não dá só o que nós precisamos, mas Ele dá mais além. O cálice transbordante significa que nós somos muito bem-vindos na presença do Senhor. O Senhor, Ele deseja nos receber com honra, e Ele diz que nós somos bem-vindos na sua presença. O cálice transbordante também representa alegria e bênção, né? Porque o vinho era símbolo de alegria e celebração. O cálice transbordando é uma vida cheia da alegria de Deus, sem escassez. E é uma alegria que a gente consegue experimentar mesmo andando pelo vale da sombra da morte, mesmo andando debaixo da perseguição. Davi, o salmista, ele não está falando que essas coisas vão acontecer, né, que vai ser um banquete festivo. Não é na hora da festa só, não é na hora da celebração, mas é na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida aqui nessa terra, nesse mundo, que Deus quer providenciar que todas essas coisas, elas possam acontecer. E a terceira coisa, né, do cálice transbordante, representa a presença contínua de Deus. O copo não esvazia, mesmo depois, né, de beber, ele continua cheio. Fala da graça de Deus que não se acaba, mesmo nos vales das dificuldades. Você consegue entender?
o privilégio que é podermos nos relacionar com Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Deus Santo, Todo-Poderoso, o Deus que nos criou para o louvor da glória dEle, o Deus que nos criou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus, quando Ele cria todas as coisas, o teólogo suíço Emil Brunner, ele vai dizer que é como se Deus tivesse nos criado para poder compartilhar daquilo que Ele é com a sua criação. Compartilhar a sua glória, compartilhar a sua alegria, compartilhar a sua presença. E isso acontece, quando Jesus entra na nossa vida. Ele partilha da vida de Deus conosco, porque é o Espírito do próprio Deus que habita no meu e no seu coração. Vivemos isso em parte, mas chegará o momento que nós viveremos isso plenamente. E muita gente anseia por esse momento, final. Anseia entre aspas, mas vive com aquela esperança assim, vou viver na minha vida porque eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, então eu estou salvo, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas não é para morrer e ir para o céu que Jesus se entregou. Ele se entregou na cruz para que a gente pudesse ter um relacionamento com Deus. O relacionamento que estava rompido por causa do pecado, agora essa amizade, um muro de separação que existia, agora já não existe mais. Agora a gente pode se relacionar com Deus. E não faz sentido a gente querer morar no céu se a gente não quer viver com Deus aqui na terra. Se a gente não quer se relacionar com Ele aqui, enquanto nós temos oportunidade. Se a gente não quer buscar aprender, compreender da Sua palavra, valorizar os momentos de estar na casa de Deus, adorando Ele, de aprender da Sua palavra, mas também e principalmente de vivermos um relacionamento com Ele todos os dias da nossa vida. Uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei. É isso que a gente deve fazer. Buscar. Estarmos na presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu santo templo. E o templo não é, vir para cá e ficar aqui a semana inteira dentro da igreja, mas é a gente nos espaços aonde a gente estiver. Se você puder vir para cá, ótimo, a igreja está aqui durante a semana, tranquila, não tem ninguém no templo, você pode pedir a chave aqui, entrar, fazer as suas orações. Mas se você não pode vir para cá, você faz isso aonde você estiver. Adora ao Senhor, busca ao Senhor, estreita esse relacionamento com Ele. Procura por isso, mas procura intensamente. Procura com um coração desejoso de viver essa realidade, de viver essa experiência, esse relacionamento com o nosso Deus. Deus é bom. Deus é bom. E que você possa, à semelhança do salmista, lembrar disso, que Ele é a sua luz e a sua salvação, Ele é o seu forte refúgio, é Ele quem te livra no momento da dificuldade. Mas Ele deseja
honrar você, receber você com honras na presença dele. E deseja que o derramar dele sobre a sua vida seja transbordante. Não seja pequenas doses da manifestação dele, mas ele deseja transbordar sobre a sua vida, encher a sua vida. A sua vida é esse cálice que o Senhor quer derramar da sua presença, da sua alegria, da sua salvação, da sua cura, da sua restauração, da sua proteção. Mas busque ao Senhor, busque por isso, pague o preço, invista nisso, dedique o seu tempo, dedique a sua vida a viver diariamente essa experiência com o Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nós podemos buscar o Senhor, entrar, ó Deus, diante da Tua presença, Deus, a qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada. Ó Deus, Tu és o Deus que está sempre pronto a nos receber e deseja nos receber, ó Deus, com todo cuidado, com todo carinho, com toda a honra, ó Deus, na presença do Senhor. Deseja, ó Deus, fazer com que o manifestar da Tua graça bendita sobre nós seja visto até por aqueles que nos cercam. E o Senhor deseja derramar da presença do Senhor de forma abundante sobre as nossas vidas. Ó Deus, que essa palavra, ó Deus, esse versículo, Senhor, esse desejo do salmista, uma coisa a pedir ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Que essa seja uma verdade para nós. Não o templo, o local de culto, de reunião, o espaço físico da igreja, mas, ó Deus, que a gente possa buscar por isso, ó Deus, entrar na presença do Senhor, tocar, ó Deus, as portas da Tua casa, do Teu altar, aonde nós estivermos, ó Deus, na nossa casa, na condução, no trânsito, no carro, no trabalho, ó Deus, caminhando pelas ruas dessa cidade, do nosso bairro, independente, Senhor, das circunstâncias, que nós possamos, Senhor, estar buscando sempre, continuamente, a presença do Senhor. E assim estreitando a nossa comunhão contigo, a nossa relação contigo, e aprendendo mais do Senhor, recebendo o livramento do Senhor na hora da adversidade e a Tua orientação em todos os tempos. Muito obrigado pela Igreja do Senhor aqui reunida, obrigado pelas famílias que nos acompanham também, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre a vida, ó Deus, da Igreja do Senhor reunida aqui nesse lugar e sobre a Igreja do Senhor que se encontra espalhada por toda a terra. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana para todos e para todas. Com oração silenciosa, a gente está encerrando o culto dessa noite. Amanhã teremos o nosso pequeno grupo lá na casa da irmã Paula. Os irmãos